Pra ser bem sincero com vocês, eu sempre fui muito, assim, confiante dentro dos meus ritos de Goetia. Eu nunca senti medo, né, de chamar um espírito da Goetia. Claro, primeiro ritual, segundo ritual, tá começando, a gente sente, né, aquele friozinho na barriga, assim, de principiante. Mas não é, né, aquele medo, assim, aquele apavor, aquela insegurança, né, de temer o espírito em si. Então, eu, né, sempre me dei, assim, como um magista, assim, bastante confiante, né, dentro das minhas proteções, das minhas práticas. Então, eu sempre fiz os rituais de Goethe desde o início, assim, bem tranquilo, né, sem temer os espíritos em si. E isso mudou recentemente, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marquês Andras. Caso você não conheça, caso tenha caído de paraquedas nesse vídeo, Andras é um dos espíritos da Goetia, um dos 72 Daimons da Goetia, e ele tem uma fama secular de ser um espírito extremamente perigoso, extremamente agressivo. A descrição da maioria dos grimórios diz que ele trabalha atuando em discórdias e inimizades, e se o magista não tiver cuidado ao lidar com Andras, Andras tende a assassinar o magista e os assistentes do magista. Então, dentro da comunidade nacional e internacional, Andras tem a fama de ser o Daimon assassino de magos. E eu sempre tive curiosidade, assim, de trabalhar com o Andras, de ver se era isso tudo mesmo, né? Porque a gente ouve os relatos e tudo mais. A grande maioria esmagadora das pessoas que fazem um rito, que evocam Andras, que tem esse ímpeto de ir adiante e testar, fazer o rito com Andras, todo mundo relata que sim, essa fama, né, de ser um espírito agressivo, de ser um espírito perigoso é real. Então tem muitos relatos aí até, né, de pessoas que se deram bastante mal aí através da evocação de Andras. Mas eu sempre tive essa curiosidadezinha, porque o meu anjo cabalístico da data de nascimento, o anjo cabalístico de correspondência, é o número 63, Anauel. E eu sempre tive uma proximidade muito grande com esse anjo, foi o primeiro anjo ao qual eu evoquei, né, dentro de ritual angelical. E esse anjo especificamente é justamente o que frustra Andras, porque Andras é o espírito 63 também, certo? E aí eu sempre fiquei me perguntando, desde o começo da magia cerimonial, se o fato de eu ter essa proximidade com o anjo Anauel, se isso de alguma forma facilitaria ou deixaria mais tranquilo, mais seguro um possível contato meu com o espírito Andras. E isso passou pela minha cabeça assim durante muito tempo, né? Desde o do primeiro momento que eu comecei na magia cerimonial, mas eu só fui mesmo testar isso e evidenciar isso só alguns meses atrás, quando eu precisei fazer. Daqui a pouquinho eu explico mais, mas houve uma situação, assim, que eu julguei sendo assim bastante emergencial. Eu precisei chamar esse espírito para realizar um afastamento, mais especificamente um ataque contra uma pessoa, no sentido de afastar uma pessoa. Depois eu esclareço essa situação porque eu acho que é importante também que vocês saibam pelo menos alguns detalhes dessa história aqui, para, enfim, título, né, de contextualização. Eu fiquei alguns dias me preparando para fazer a ritualística Andras, e eu marquei essa ritualística para uma segunda-feira, né, que é o dia da lua. Andras é um marquês, então é o dia correspondente de uma lua minguante. E nos dias antes, pelo menos uns 3, 4 dias antes dessa segunda-feira, eu comecei a notar que tinha alguma coisa errada. Errada comigo. Eu comecei a me desequilibrar emocionalmente, assim, de maneira muito incomum. Comecei a ficar bravo, comecei a ficar irritado, estressado, assim, com as coisas, tipo, muito facilmente. É, Coisas, assim, pequenas estavam me deixando muito irado, e eu não sou assim, eu sou um cara bem sereno, bem tranquilo. E eu, assim, tava ignorando aquilo ali até que surgiu, né, esse estalo de consciência de, opa, isso provavelmente tem alguma coisa a ver com o rito de Andras. Porque Andras é um espírito que rege a discórdia, que rege a raiva. Ele também é um espírito que tem bastante influência no campo mental. Então eu demorei até um pouquinho para me tocar disso, mas mesmo assim eu deixei definido, não, vou fazer esse ritual. Chegou no dia, especificamente, muita coisa começou a acontecer de errado, vários problemas surgindo, eu comecei a ficar estressado, meu emocional desequilibrou, estava muito estressado, e aí eu pensei comigo, não vou fazer, não tenho condição de fazer esse rito agora. E aí eu já comecei a entender que aquilo já era um teste. Mesmo sem eu ter evocado ele, só de definir, só de já fazer o selo e tudo mais, eu já estava de alguma forma sendo observado, eu me sentia observado e influenciado, não só observado, também como influenciado. E foi assim a única justificativa que eu encontrei, dadas as coisas meio estranhas que estavam acontecendo naqueles dias antes de fazer o rito e no próprio dia do rito. Acabei cancelando e deixei para fazer numa outra ocasião. Na outra semana, sim, aí as coisas ficaram mais tranquilas. Consegui, né, chegou no dia do rito, eu tava assim, emocionalmente equilibrado, tava saudável, tava tudo bem. Eu decidi fazer, não podia mais adiar também, porque era uma situação emergencial, precisava ser feito o quanto antes. E eu peguei e fiz a ritualística. Deu tudo certo, né, durante a evocação de Andras, eu não tive problemas com ele.
E até agora também não tive problemas com ele, nem durante o rito, nem no pós-rito. Tive um pouquinho no pré-rito, né? Talvez ele novamente. Foi um teste, foi uma forma dele tentar me sondar para ver qual seria, de repente, a minha reação, se eu já ia começar a me desesperar já antes mesmo do rito. Então eu já senti ali uma cobrança, já senti uma pressão antes mesmo, né, de começar esse rito. E o rito em si, na medida do possível, ele foi tranquilo. Põe muitas aspas aqui. Tranquilo no sentido de que não foi o espírito que me atacou, ele não me atacou durante o rito, ele não demonstrou querer me atacar, como muitas pessoas acabam relatando. Tem muitos relatos de pessoas que chamam Andras e já no primeiro contato, os primeiros segundos, ele já demonstra uma vontade de atacar, de partir para cima do magista, de querer furar o círculo mágico. Nada disso aconteceu comigo. Porém, foi assim, com toda certeza, a experiência mais tensa que eu já tive dentro de Rito de Goetia. Galera, eu já trabalhei com um espírito muito denso. Eu já trabalhei com Cacodemon Planetário, tem vídeo aí no canal já. E eu não senti até hoje uma pressão tão grande quanto foi no Rito com Andras. O Rito com Andras, ele me deixou assim, a musculatura tensa, eu não conseguia, sabe, articular ali direito. Eu que sou um cara assim que tem uma facilidade de me comunicar, eu não tava sabendo nem me comunicar direito, eu fiquei nervoso, eu comecei realmente a ficar nervoso, tenso, aquela pressão, aquela densidade, aquele peso assim nas costas. Eu não conseguia falar direito e eu sempre tenho uma facilidade, então, tipo, na hora de conversar com o Andres eu ficava atropelando as palavras, ficava gaguejando, dicção falhando, e isso foi gerando uma bola de neve ali. Eu tive que, num determinado momento, assim, respirar e me trazer, né, pro foco, porque eu realmente já tava ficando, assim, bastante, sabe, tava me deixando levar por esse nervosismo. Mas eu consegui, né, me estabilizar ali e levei adiante, né, a conversa com o espírito. A sensação que você tem de conversar, pelo menos a sensação que eu tive de conversar com Andras, eu achei que seria um espírito mais sério. Quando eu ouvi as histórias, eu pensei, deve ser um espírito muito sério. Mas o meu contato em si não mostrou seriedade. Ele até que mostrou uma personalidade, assim, levemente descontraída, bastante sarcástico. E assim, só pra fazer uma analogia, que eu acho que daí fica um pouquinho mais fácil a gente explicar, a sensação que você tem é como se você estivesse lidando com o Coringa. Foi assim, a personalidade mais próxima que eu consegui encaixar, só pra fazer analogia. Você não sente uma seriedade, pelo contrário, mas ao mesmo tempo você fica naquela tensão porque é como se em algum momento ele fosse surtar e querer te matar. Essa era a sensação que eu tinha. Então, durante todo o rito eu fiquei com essa, sabe, com essa apreensão e aquela coisa falando no meu ouvido de alguma coisa vai dar errado, alguma coisa pode dar errado a qualquer momento aqui. E foi justamente por isso que eu fiquei tão tenso, né, ao longo desse ritual. Mas as coisas, né, fluíram, consegui dialogar, consegui expressar o meu pedido, consegui formalizar o meu pedido a Andres. E eu aproveitei também para tentar entender um pouquinho mais do porquê que ele é assim, por que a natureza de Andres é uma natureza mais agressiva. Então eu perguntei para ele, por que você ataca os magistas, por que você mata os magistas ou assistentes dos magistas, por que disso tudo, por que, né, dessa fama toda. E ele falou simplesmente porque pra ele é divertido. Foi simplesmente isso, ele falou, porque eu me divirto fazendo isso. Então é uma personalidade assim que a gente vê tipo, extremamente sociopata, né, nesse sentido. E eu não me surpreendi muito com a resposta, eu já imaginava que seria alguma coisa do gênero, porque assim, pessoal, os espíritos da Goetia, eles assim como nós, eles têm ego. E aí, diferentes egos, diferentes maneiras de se portar, e principalmente diferentes maneiras de lidar com a sua vida, que no caso deles é a imortalidade. Então ele me disse que a maneira com que ele tem de levar a imortalidade dele é apavorando os seres humanos, é realmente sendo temido e se fazendo jus a esse temor, e essa é a maneira que ele tem de aproveitar a imortalidade dele. Outros espíritos vão preferir passar a imortalidade quieto no canto deles, sem ninguém encher o saco, outros vão querer ser bajulados, adorados, então cada espírito é um ego diferente, e cada espírito vai querer ser conhecido de alguma forma, certo? Você querer ser reconhecido de alguma forma em relação às suas condutas e tudo mais. Então eu não me surpreendi muito, mas eu achei bizarro, eu achei extremamente bizarro, eu achei que teria de repente algum outro fundamento, de repente algum ódio intrínseco da humanidade, mas não, é realmente só por diversão, segundo o próprio. Segundo ele, é um espírito que já evocam ele, já trabalham com ele já desde o Antigo Egito. Então, ó, entidade muito antiga, muito poderosa. E segundo ele, no Antigo Egito, ele trabalhava com almas de mortos, ele trabalhava sempre nessa energia de morte, essa energia mais saturnina.
Então eu trabalhava com almas de mortos, encaminhamentos de almas, né, de desencarnados, algumas questões ali de necromancia. Então ele sempre teve essa proximidade com a energia de morte em si. E aí depois, com o tempo, foi se aperfeiçoando e foi evoluindo e fazendo os trabalhos também de destruição, de discórdia, e virou o que a gente conhece hoje. Então achei interessante também, né, o fato dele me dizer assim a origem, porque eu sempre tive curiosidade para saber que tipo se era um anjo caído. Eu achava que era um anjo caído, mas ele me disse que não, que ele é já um ser que está na Terra já há muito tempo, há muitos milênios, e que já é conhecido já desde o Antigo Egito, e depois, não sei se o nome permaneceu mesmo, se mudou o nome, mas acabou que veio parar, né, no catálogo do Ars Goetia como a gente conhece atualmente. Antes de continuar, eu preciso só contextualizar para vocês o motivo pelo qual eu chamei Andras, porque novamente, o objetivo, a especialidade de Andras é fazer ataques, é causar acidentes, é causar discórdias ou causar morte em algum aspecto. Então você deve se perguntar, pô, Dalton, o que você foi fazer, né? Pois bem, pessoal, é importante eu falar porque a comunidade ocultista ela é um pouquinho frágil. Então se eu simplesmente vim aqui relatar uma experiência de que eu ataquei alguém com Andras, eu temo que possa surgir aí algumas, sabe, algumas teorias da conspiração. Ah, acho que ele fez ritual para tal pessoa, para tal pessoa. Não tem nada a ver com o cenário ocultista, tá, pessoal? O alvo, a pessoa que foi alvo desse rito, não é uma pessoa ocultista, não tem nada a ver com a minha vida ocultista, foi algo da vida pessoal, do físico mesmo, nada envolvendo a internet, nem nada do gênero, nem as comunidades. Uma pessoa em específico ameaçou algumas pessoas da minha família com uma arma de fogo. A polícia foi chamada e a arma não foi encontrada, só um simulacro lá e tudo mais. Tentamos resolver, né, através da polícia, mas a polícia não conseguiu resolver. A pessoa ficou impune e a minha família ficou ameaçada de alguma forma. Essa pessoa ir atrás e perseguir e tudo mais. Então eu não podia deixar simplesmente essa pessoa por aí depois do que ela fez. Ainda mais com essa incerteza, com essa dúvida de que a qualquer momento a minha família poderia estar em perigo, porque essa pessoa em questão sabia onde essas pessoas da minha família podiam se encontrar, trabalho, né, etc, casa, endereço. Então foi uma situação assim bastante tensa. Normalmente esse tipo de coisa, de ataques e tudo mais, eu resolvo na magia planetária, né? Eu costumo trabalhar na magia planetária, com os Cacodemons, mas eu já estava há algum tempo com essa curiosidade de trabalhar com Andras. Pensei comigo, vou aproveitar, vou unir útil ao agradável e vou fazer a minha primeira experiência com Andras em si. Antes de fazer o rito em si, eu fiz um rito ao arcanjo Cassiel, Cassiel, o arcanjo que rege os karmas, e perguntei para ele, passei a situação, passei o nome do alvo e perguntei para Cassiel até onde eu poderia ir com esse ataque. Porque por mais que seja justo, né, o ataque, eu sempre prezo muito pela questão de ser ponderado na hora de fazer justiça, né? Não cometer excessos e isso não acabar de alguma forma influenciando na minha autoridade espiritual. Tipo, eu prezo muito por isso. E aí, por precaução, fui conversar com o Cassiel só para eu pedir esse conselho, essa orientação, essa luz de até onde eu poderia fazer justiça, até que ponto. E aí Cassiel me disse que eu apenas não poderia tirar a vida dessa pessoa, mas qualquer outra influência, né, por conta desse ritual aí, estaria assim liberado, realmente se enquadra, né, numa questão justa aos olhos, pelo menos da energia divina. Então eu fiquei um pouco mais aliviado e fui fazer, né, o rito em si com Andras. Na formalização do pedido eu fui bastante enfático com Andras de que ele não deveria prejudicar nenhuma pessoa inocente, porque eu já tinha ouvido relatos de pessoas que fizeram ataques, né, a outras pessoas através da energia de Andras, e a energia de Andras acabou prejudicando um monte de gente inocente que não tinha nada a ver com o problema. E eu não queria que isso acontecesse, então eu fui bastante enfático que ele fizesse o que fosse possível, prejudicasse da maneira que fosse, evitando, claro, a questão da morte física, para que essa pessoa fosse afastada dos caminhos da minha família e dessa forma, né, ficasse tudo ok, tudo equilibrado. Então não teve assim nenhum pedido específico, né, no sentido de onde exatamente Andras deveria causar esses danos. Eu deixei em aberto para ele fazer o que desse para fazer no sentido de via de manifestação, o que aparecer, a menor brecha que tiver para causar algum problema sério, que assim seja. Mas o objetivo principal era essa pessoa não voltar a perseguir, não voltar a ameaçar a minha família ali em questão, né? E dessa forma foi formalizado. Ele disse que eu deveria ser bastante duro na hora de fazer o pedido, porque segundo ele, ele entende essa minha vontade de não querer prejudicar uma pessoa inocente, mas os legionários dele que executam o pedido, eles não estão nem aí. Então se eu não tivesse sido muito enfático na hora do pedido e proibido os legionários ali de fazer, né, qualquer mal a qualquer pessoa inocente, provavelmente eles teriam envolvido alguma pessoa inocente
eles não teriam essa honra, eles não teriam esse cuidado de atacar ou de focar o ataque somente na pessoa em si. Outras pessoas que estão ao redor daquela pessoa que não tinha nada a ver poderiam acabar sendo prejudicadas, não era o que eu queria, então consegui formalizar esse pedido dessa maneira. Nas semanas seguintes, depois desse rito, eu comecei a ser perseguido pelas imagens de corujas. Eu comecei a ver coruja em tudo. Eu sonhava com coruja, eu saía na rua, eu via coruja na rua, aqui no bairro tem várias. E de alguma forma elas me lembravam Andras, né? Porque das ilustrações assim mais clássicas, a face de Andras ali é uma face de coruja, né? E ia no centro, assim, passava por uma loja, o meu olho era atraído para uma prateleira específica da loja que tinha ali uma cerâmica em formato de coruja. Então eu tava sendo perseguido por essa imagem de coruja, eu tava começando a ficar realmente assim meio paranoico, tava vendo coruja em todo lugar. E teve. Isso foi umas 2 semanas após o rito de ataque. Naquele mesmo dia de manhã cedo eu tinha me perguntado, assim, eu acordei e pensei, pô, como é que será que tá a energia de Andras? Será que Andras tá conseguindo fazer aquilo que eu pedi? E aí nesse dia específico, eu e a Ade a gente foi pro centro, a gente tava numa cafeteria, e aí a gente tava ali tomando um café, trocando ideia e tudo mais, e na hora passou um caminhão de frete. E estampado grande assim na lateral do caminhão tava o nome de uma pessoa, mas esse nome especificamente era o nome do alvo. Você deve se perguntar, coincidência. Não é um nome comum. Definitivamente não é um nome comum. É um nome assim um pouco mais incomum. E aí do nada eu tava ali tomando café e eu bato o olho assim pra fora da rua assim e eu vejo um caminhão passando com literalmente o nome do alvo ali, né? Estampado assim no caminhão e aquilo ali me chamou muita atenção. Eu cutuquei ali e falei, olha aquele caminhão. Aí ela olhou pra mim de volta e arregalou os olhos. Aí ela entendeu a referência. Eu pensei, cara, eu acho que isso são, por mais jovem místico que isso pareça, eu acho que isso são sinais, porque lugar certo, hora certa, o nome não é um nome muito comum, então eu achei assim, poucas chances daquilo acontecer, pouquíssimas chances daquilo acontecer. Eu comecei a ficar realmente assim, tipo, até um pouco assim, apreensivo, né? Como eu falei, tava vendo coruja pra todo lado, sonhando com coruja e aquela coisa toda. Passou-se umas 3 semanas aí pra um mês, eu comecei a ficar um pouco inquieto porque eu não tava recebendo sinais dessa pessoa. Eu não tive mais notícias. Se bem que isso de alguma forma também era positivo, né? E aí eu, de alguma forma, eu pensei comigo, pô, será que Andras tá, né, não tá executando meu pedido na velocidade que eu queria? Então foi um pensamento assim que eu tive durante. Sério, foi coisa de 10 segundos que eu parei pra pensar, pô, e como é que tá o trabalho de Andras? Tá demorando? Será que ele tá realmente trabalhando nisso? Foi um pensamento que eu tive em 5 10 segundos. Na mesma noite, a AD, né, que é a minha esposa, ela teve uma paralisia do sono, uma projeção astral, envolvida ali uma paralisia do sono, onde ela foi, né, a consciência astral dela foi arrastada até a casa da vítima, e lá na casa da vítima ela viu a vítima e viu os legionários de Andras e viu toda a energia negativa que estava instaurada lá. E aí é como se ele tivesse passado uma mensagem, né, o que deu a entender, assim, o que ficou no ar, que é como se ele tivesse passado a mensagem de não me subestime ou não me pressione. Deixa eu fazer as coisas do meu jeito, deixa eu fazer as coisas no meu tempo. Desde então eu não eu não tive mais coragem de questionar, não tive mais coragem de, né, de apressar de alguma forma. Eu acho que agora vai fazer o quê? Talvez façam 4, 5 meses, não lembro, já perdi as contas, já passou bastante tempo. Pra ser honesto com vocês, eu não tenho mais notícias do alvo em específico, o que eu considero algo bom, porque novamente, o meu intuito não era causar ali algum dano específico e tudo mais, o meu intuito era só que essa pessoa se afastasse. E nesse ponto específico, a pessoa se afastou, porque já faz meses ela sumiu do mapa, ninguém tem informação da pessoa, então eu considero isso até então como um resultado legítimo. Ainda tem algumas coisas que eu preciso confirmar, porque eu preciso ter, né, a prova de algumas coisas, mas o objetivo principal do rito, que era afastar essa pessoa da família, eu me dei assim como satisfeito, como sendo um resultado que realmente ocorreu. E esse evento aí de eu ter só pensado, né, em criticar o modus operandi de Andras, isso me deixou um pouco pensativo no sentido de o quão esse espírito tem influência no plano mental. Porque eu, no nada, no momento aleatório, fora de ritualística, assim, na rotina, eu me peguei pensando ali que a ritualística estava demorando para dar resultado, e ele já recebeu esse sinal, e na mesma noite ele já promove ali uma viagem astral, a paralisia do sono, mostrando que ele estava trabalhando, né, que ele estava exercendo aquilo que foi mandado a fazer. Isso me deixou assim bastante
eu já tinha, né, bastante respeito pela entidade, eu acabei respeitando ainda mais e de alguma forma até temendo ainda mais, porque eu pensei comigo, se um simples pensamento de 5 segundos já foi o suficiente para ele saber que eu estava pensando nele, imagina o que essa entidade pode fazer no plano mental de alguém. O quão ela tem liberdade de atuar no plano mental de alguém. Não sendo à toa que lá na primeira semana, né, quando eu defini o rito pela primeira vez, eu comecei a ser testado. Ele desequilibrou bastante o meu mental, desequilibrou bastante o meu humor, e isso eu nem tinha sequer chamado ele, né? Então fiquei me perguntando, fiquei, né, refletindo sobre isso e pensando, imagina o estrago que esse tipo de entidade pode fazer na consciência de um ser humano. A outra questão que eu havia esquecido de mencionar, que foi durante, né, o meu diálogo com Andras, é sobre a questão da morte, né? Porque dizem que Andras assassina, né, o magista, ou pelo menos tenta, assim como os assistentes, se o magista der algum vacilo. Ele me falou que essa morte que ele causa não necessariamente é a morte física, seja, né, isso em relação ao magista, ou seja as pessoas para quem o magista direciona Andras. Então ele não atua somente em morte física. Ele diz que morte é um conceito bastante relativo. Ele pode matar o seu físico, ok? Mas ele também pode matar o seu mental, ele pode matar a sua vida material, ele pode matar a sua vida amorosa. Então muita gente acaba assim fazendo o rito com Andras e depois termina as coisas e fica tipo tranquilo, ah, pô, sobrevivi, tô tranquilo. Mas não necessariamente esse risco, essa morte que Andras pode gerar tem a ver com a questão física em si. Ele pode destruir, ele pode matar outras áreas da sua vida. Então isso é complicado porque você precisa ter realmente muita proteção. Tipo, proteção em todos os aspectos, proteção física, espiritual, proteção para o seu relacionamento, proteção para os seus bens materiais, precisa ter proteção em tudo. Porque se de alguma forma ele não gostar de você, e mesmo que goste, como foi dito pelo próprio, é da essência dele querer promover, né, esse medo e atacar as pessoas porque ele se diverte vendo o sofrimento dos seres humanos. Então, veja que sabe, é um buraco mais embaixo. Realmente, assim, é uma entidade bastante complicada de se lidar. Eu tô falando isso aqui, pessoal, só a título de curiosidade, tá? Porque na época que eu tava fazendo o contato, que eu ia fazer, eu já tinha comentado, o pessoal ficou curioso, né, de como que ia ser a minha experiência. Então eu tô falando aqui a título de curiosidade, não entendo isso aqui como incentivo para trabalhar com Andres, de nenhuma forma. Eu que sou uma pessoa, novamente, eu costumo trabalhar com energias bastante densas, já tô acostumado a trabalhar com cacodaimas planetários, enfim, tenho aí várias formas de proteção e, como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito confiante em mim mesmo nos ritos de Goetia. Ainda assim, eu, apesar de estar tudo bem até então, e as coisas terem se desenrolado bem, eu acho que foi assim não digo que um golpe de sorte, mas foi uma ousadia da minha parte. Foi uma ousadia das grandes. Eu só fiz isso porque realmente era uma situação onde alguém da minha estima, da minha família, estava correndo perigo, um perigo real. Se não fosse isso, eu não tinha feito. Se não fosse isso, o estopim para trabalhar com o Andras foi essa situação. Se essa situação não tivesse ocorrido, provavelmente até hoje eu não teria chamado esse espírito. Porque eu não teria um motivo bom o suficiente para me arriscar. Porque, pô, pessoal, eu tenho coisas a perder. Eu tenho coisas a perder. Né? Tipo, relacionamento, meu trabalho, minha saúde. Então eu coloquei coisas a perder fazendo esse ritual com o Andras. Mas é porque eu queria proteger uma outra coisa que também é de tanta importância para mim. Mas se não fosse isso, eu não teria feito, né? Não teria me arriscado assim desnecessariamente trabalhar com esse espírito. Então, por via das dúvidas, pessoal, evita. Quer fazer rito de justiça? Alguma pessoa te prejudicou e você quer? Trabalha com inteligência planetária, até com Crocodile, se você já tiver experiência e tudo mais, mas evita trabalhar com Andros. Ou se você quiser trabalhar na web, trabalha com outros espíritos. Tem outros espíritos que promovem ataques, mas que eles não são tão agressivos assim. Que eles não vão querer e não vão se divertir vendo você sofrer. Porque é isso que vai acontecer com o Andres. Se você tentar, ou se você for fazer de fato a evocação dele, ele vai te testar, ele vai te apavorar, e se você vacilar em qualquer aspecto da sua proteção, a grande probabilidade é de você realmente ter problema sério mesmo.